todos os vereadores já saudados, a comunidade rondonense presente e pelas redes sociais. O que me traz à tribuna hoje é o requerimento de nossa autoria, de número 234, que já fizemos a leitura, né, na íntegra, mas que se refere à necessidade de uma atenção especial para o Plano Safra 2022-2023. Eu não sei se todos têm o domínio da importância, da relevância do Plano Safra a cada ano para o nosso país. Então, o Plano Safra ele é planejado agora para startar a partir de agosto de 2022 até julho de 2023. Então, é o que vai depender da nossa próxima safra de verão, digamos assim, e a safrinha do outro ano. Isso nos preocupa porque quem nos acompanha viu que recentemente não, mas no mês de fevereiro, nós passamos por uma situação constrangedora a nível de país, no qual o pequeno agricultor precisava plantar, ele estava na época de plantar, vinha se avançando no mês de fevereiro, o prazo vai acabando, depois de perdido o prazo não se planta mais. Então você tem uma janela ali que é a época de plantio. E simplesmente o governo federal acabou o recurso. Então não tinha mais recurso para o custeio. E o custeio, desde 2006, ele é feito através do PRONAF, que é o Programa Nacional da Agricultura Familiar, a 4,5% ao ano. E simplesmente acabou, então o agricultor precisava plantar, e ele foi para as instituições financeiras e financiou a 12,9%. Então, esse 8,4% de diferença entre o programa do PRONAF, que deve ser garantido para a produção de alimentos no país, e o que ele teve que contratar lá na instituição financeira, a 12,9%, esse 8,4% de diferença vai impactar na inflação dos alimentos. Nós vivemos momentos difíceis do ponto de vista de inflação e por isso que nós devemos fazer ações políticas que garantam preços acessíveis, que garantam condição do pequeno agricultor, de todos os agricultores, mas em especial aqui, a nossa realidade Marechal Cândido Rondon, mais do que 80% são definidos como pequenos agricultores, agricultores familiares, que têm menos de até 4 módulos fiscais, enfim. E aí nós apresentamos algumas proposições, então, solicitando ao deputado federal Fernando Giacobo que articule para que não falte no Plano Safra 2022-2023, que está no planejamento, está para sair do forno, nesse momento agora, ações fundamentais aqui para a nossa realidade. Então, garantir o orçamento para o custeio do plantio para o próximo ano, de certa forma, aumentando a oferta de alimentos, contribuindo assim para o controle da inflação, de um modo geral, a inflação dos alimentos, mas e também a inflação do efeito cascata que os alimentos fazem, sobre toda a cadeia. Atender 100% dos agricultores a taxa de juros de 4,5% através do PRONAF. Ampliar o direcionamento de recursos das instituições financeiras destinado à operação de crédito, ou seja, o percentual destinado a essas operações voltadas para a produção de alimentos. A base, nós sempre falamos, tem um jargão que o Brasil é o celeiro do mundo, então nós precisamos focar nisso, não podemos deixar faltar recursos para isso. Então, tem que ser prioridade. A produção de alimentos, a agricultura familiar tem que ser prioridade nesse país, em Marechal Cândido Rondon, no Estado e na nação. Só um pouquinho, vereador Marci, depois eu te passo para lá. Na sequência, ampliar o direcionamento de recursos das instituições financeiras, que eu acabei de ler, garantir recursos para o seguro agrícola, garantir recursos para o seguro agrícola e garantir celeridade. Tem agricultor que não recebeu ainda da estiagem que nós tivemos. Então, precisa ter recurso disponível, senão não é seguro. O dinheiro tem que estar lá, porque precisou, está aqui. Se você bater o carro, não pode ficar 6 meses esperando o conserto do carro. Tem que ser pontual, para garantir que esses agricultores não tenham dificuldade financeira. Quando a gente fala em produção de alimentos, vão produzir milho e soja. Para quem que vai comer milho e soja? A pecuária. Então, hoje, os suinicultores estão quebrando, a bovinicultura de leite está quebrando. Por quê? Porque soja e milho estão nas alturas. Então, o agricultor exclusivamente produtor de sementes, ele está ficando rico, mas o pecuarista está quebrando. Então, nós precisamos ter um ponto de equilíbrio entre produção de grãos, um valor justo, viável, e a produção de pecuária.
senão daqui a pouco se desarticula toda uma cadeia produtiva, que é o forte da nossa economia aqui na região, e o efeito cascata, porque talvez nem todos tenham domínio, mas a maioria dos agricultores eles são integrados. Então, quem está viabilizando, quem está pagando hoje o milho e o soja alto para o agricultor integrado são as incorporadoras, são as cooperativas. Daqui a pouco faz um efeito cascata, as cooperativas começam a entrar em crise. Você já imaginou o quanto é significativo para a economia do Paraná todas as cooperativas que movem a nossa economia? A pujança do Paraná está vinculada às cooperativas. Então, nós precisamos ser intencionais nas decisões políticas, nas prioridades, para que nós não desarticulamos toda uma cadeia produtiva bem estabelecida. Garantir recursos para investimentos em inovações tecnológicas. Nós precisamos retomar a economia, então tem que ter recurso para a mola propulsora do país. Então, se o agro vai ser a prioridade, então nós precisamos ter condições do pequeno agricultor, especialmente, que ele queira ampliar sua produção, ou que ele queira investir numa nova estrebaria, que ele queira fazer... Tem que ter recursos disponíveis para isso. Eu falo isso porque antes do corte do custeio do plantio, houve o corte do programa Inovagro. Então, cortaram primeiro as inovações tecnológicas e depois, pasmem, foi cortado o custeio do plantio. É como se fosse cortar primeiro o vale alimentação do trabalhador e depois o salário. Então, precisa ter isso como prioridade. Então, basicamente, eram essas as colocações, mas é importante que a gente se engaje, defenda. A gente tem visto aí nas mídias, de um modo geral, o Jornal Presente, Rádio Difusora, Aqui Agora, Portal Rondon, a dificuldade vivenciada e manifestada pelos agricultores de Marechal Cândido Rondon e do entorno. Sim, vereador Moacir? Sim. Agradeço, vereador Uaparte. Esse é um tema extremamente relevante para a nossa região. Essa questão de preparar o Plano Safra num ano eleitoral não é uma tarefa simples. Está todo mundo querendo puxar um pouquinho para o seu, né, para a sua mesa, né? Os programas sociais também querem mais Auxílio Brasil, e, enfim, e o setor produtivo, que é o nosso, é o agro, está aí brigando, peleando, sendo que o senhor fez menção que havia acabado o recurso em fevereiro, e só não foi pior para a nossa região, vereador Rafael, porque nós havíamos plantado a safra principal, que era o milho. Sobrava, então, um ou outro que estava buscando um custeio pecuário ou o plantio de trigo, que na nossa região é bem pouca área, senão seria bem mais difícil. Mas a equalização do juro é o principal problema, e como o senhor fez menção e está mandando o expediente para o deputado Jacobo, nós aqui da bancada do MDB temos nos comunicado com o deputado Sérgio Souza, que é, inclusive, o presidente da Frente Nacional da Agricultura. E, através dele e dos demais, com o Jacobo junto e outros deputados que pegaram o voto aqui em Marechal Rondon, eles fizeram uma suplementação, uma emenda para a liberação de recursos orçamentários na ordem de 1,2 bilhões para justamente suplementar, e também, no meio disso, está dinheiro para fazer o pagamento da diferença do juro, 12,75, para uma agricultura que não pode trabalhar com esses juros aí. Então, há uma equalização de juro também nesses valores aportados. Mas estava falando também com o vereador Suquinho a situação da suinocultura, né? Conversei com o presidente da Associação Municipal esta tarde, ele estava em Cascavel com o presidente da estadual, e eles estão montando uma pauta de reivindicações. E, dentre as pautas principais, é alongar os seus financiamentos e a equalização do juro. Não dá para trabalhar com juros na agricultura e na pecuária. Grão até vai, mas a pecuária não suporta esses valores. Então, é oportuno o assunto. Acho que aqui nós vamos ter que nos empenhar fortemente para que haja um plano safra compatível, né, que passe de 300 bilhões. Se nós queremos produzir 200 e poucos milhões de toneladas, para 300 e poucos bilhões, então nós temos R$ 1 milhão por tonelada. Tá? Então, essa é a relação. Abaixo disso, nós não vamos alcançar. Nós não vamos alcançar. Então, assim, queria colaborar, né, com o senhor, e é hora de todos os vereadores aqui pedir para os seus deputados se empenharem em favor do agro, pessoal. Quem vem pegar voto aqui, depois só volta dali 4 anos para pedir de novo, pessoal, não é uma boa. Aí é fácil, eu também quero ser deputado aí. Muito bem. Valeu, obrigado.
Obrigado, vereador Moacir. Eu quero só fazer algumas considerações a respeito da contextualização que você fez, que é oportuna. O Programa Auxílio Brasil, ele subiu de, em média, R$180 para 400. É um programa destinado à promoção da segurança alimentar e nutricional das famílias, que elas tenham condição de... o que falta, aquela fatia de carência que elas têm que ser suplementada por isso. No entanto, a gente precisa ter bastante responsabilidade na destinação dos recursos. Quando você aumenta de 180 para 400, tem que ter um certo critério, porque não pode aumentar e faltar dinheiro para a agricultura, porque você está prejudicando o próprio beneficiado do Programa Auxílio Brasil. Porque se os alimentos, se a falta de recursos para o financiamento do custeio do plantio vai inflacionar, aquele que pega o R$400 está comprando as coisas inflacionadas. Então é importante garantir recursos, sim, para o Programa Auxílio Brasil, mas não necessariamente precisa dobrar de valor, né? Ou dobre desde que garanta recursos para a agricultura, para que esse beneficiário do Auxílio Brasil possa comprar os seus alimentos com um preço fora da inflação, porque senão 400 vira 180. Você vai ser inflacionado, né? Então, só nesse contexto. E sobre o ano eleitoral, sim, concordo contigo, tem todas essas tensões puxando de um lado para o outro. No entanto, eles têm condição, né? Como que a gente faz um planejamento, um plano plurianual, né? Se considera os 3 últimos anos. Então, nos 3 últimos anos, nos 2 anos anteriores, pelo menos, não faltou recurso para o Pronaf. Esse, 2022, foi o primeiro ano que faltou recurso para o Pronaf. Me parece que é um direcionamento para outra área e que deixou carente a agricultura. Então, é importantíssimo que nós tenhamos um valor suficiente para os agricultores de Marechal Cândido Rondon, do Paraná e do Brasil. Era isso que eu tinha. Obrigado.